Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tribuna Mais, o videocast do Tribuna Regional, da Tribuna Regional, que busca trazer a cada quarta-feira, na noite das quartas-feiras, para você, sempre histórias inspiradoras de quem está empreendendo, quem está inovando aqui na Lapa e na região, para que você que empreende ou que pretende empreender, saiba um pouquinho mais sobre esse mundo, né? Que é de muita batalha, de muita coragem, de muitos desafios e muitas conquistas também, né? E muitas alegrias para quem aí está persistindo no negócio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma área que tem inovação também. Aí muita gente acha que não, mas tem inovação também. A área da prestação de serviços, principalmente nessa questão de limpezas gerais, serviços gerais. Hoje a gente vai trazer a empreendedora, a Priscila Almeida, que abriu aí há pouco tempo o Supremais Serviços Gerais de Limpeza Profissional, que é um negócio inovador, trazendo qualidade e excelência na área da limpeza aqui na cidade. Priscila, é um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. E para contar um pouquinho, então, do porquê, né, de inovar nesse sentido, a Priscila, ela, antes, né, de abrir esse novo empreendimento, ela já atuava como contadora, atua ainda como contadora, né, tem um escritório aqui no município da Lapa. Então, quero que você dê um oi para o nosso público, se apresente, quem é a Priscila, se é daqui da Lapa, se não é, contar um pouquinho para o pessoal saber quem é você, e a gente conta da tua nova área de empreendimento. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje contando um pouquinho, né, da minha experiência, minha história também, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e saber que eu posso incentivar outras pessoas, né, a realizar seus sonhos, né? Que na verdade eu não passo disso, eu sou uma pessoa que realiza os sonhos, então tudo que eu sonhei eu busco fazer acontecer, com que se realize, que isso depende muito da gente também, né? Da coragem, né? E de acreditar em si mesmo, né, Priscila? Isso mesmo. Como eu comentei ali no início, você é contadora. Há quanto tempo você atua na contabilidade, né? Onde que você atua aqui na Lapa com contabilidade? Então, eu atuo há mais ou menos assim que eu comecei a conhecer, né? Eu tinha meus 15 anos, né? Então, o meu padrasto, ele é contador, então ele colocava eu ajudar ele, assim, você tem que aprender a conhecer documento. Eu lembro que eu ia muito braba, né? Porque eu tinha 15 anos, eu queria fazer outras coisas, né, da idade. Então, ele me ensinou o caminho, né? Então, eu aprendi a conhecer documento, aí passou um período na vida que eu fui trabalhar em outras coisas, mas eu sempre tive... ele plantou a sementinha, né? O interesse já estava ali, né? Isso, estava aquele, né? Então, ele plantou, assim, conforme foi passando o tempo, eu fui, nossa, né? Mas eu lembrava daquilo, né? Eu tive mais interesse, né? Até que teve um período na minha vida, né? Eu tinha o meu menino mais velho, o Rafael, com 3 aninhos de idade. E eu lembro que eu estava trabalhando numa caixa de supermercado. E eu trabalhava, assim, até muito tarde, eu não tinha muito tempo de ver ele. E daí eu pensava assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Até que eu fui uma abençoada de uma amiga minha, Ariane, né? Ariane, quero te mandar um abraço. Fui um dia fofocar e conversar com a amiga e tomar um chimarrão.
Aí ela falou, não, Pri, nós temos que ter uma profissão, nós não podemos ficar assim, né? Daí ela bem assim, vamos lá, né, em determinado lugar, vamos fazer a nossa matrícula e vamos fazer a faculdade. E na segunda-feira a gente foi como combinado, né? Só que ela foi para um ramo, né? Hoje ela está na contabilidade, que ela se obrigou, eu ensinei para ela um caminho e ela está até hoje, mas ela foi estudar para ser professora. E eu fui para a área de contabilidade. Então, isso abriu muito caminho, né? Eu falo que o conhecimento, a gente buscando, ninguém tira da gente, né? Exatamente. Então, isso que abriu muito caminho, né? Então, eu trabalhei muito tempo com vínculo empregatício, em escritórios, né? E só que chegou um determinado período, né? Eu amava o que eu fazia, só que eu sentia necessidade de fazer mais coisas, não só um determinado setor, né? Então, eu precisava aprender, não somente teoria, né? Então, eu troquei o trabalho, né? Fui aprender outra área, eu fazia muito contábil, fui aprender um pouco da área fiscal, onde abriu muito, assim, a minha visão na parte tributária. E depois eu fiquei ajudando, eu lembro que eu fiquei ajudando o meu padrasto ali, sempre rodeando ele e para mim aprender RH, né? Então, a gente tem que ser esperto, né? Tem que aproveitar as oportunidades, tem que buscar, né? Buscar conhecimento, não deu de uma forma, vai de outra, né? Então, eu falo hoje para o meu filho a oportunidade dele ter a gente hoje com um negócio próprio, ele pode, né, hoje buscar mais, né? O pai dele também é autônomo, né? Empresário. Ele pode dos dois ramos buscar aprender, exatamente, né? Então, ele tem essa oportunidade. Sentir, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu simplesmente agarrei a oportunidade e fui pegando conhecimento. E há quanto tempo você atua como contadora? Como contadora, eu tirei o meu registro no início de 2023. Mas eu já vinha, né, atuando, né? Tipo assim, trabalhando nessa área, fazendo meio que de tudo. Até que eu sentia necessidade. Eu falei, não, agora... Porque eu me formei em 2017, em bacharel em contabilidade. E eu sentia necessidade. Eu falei, não, agora eu vou ter que tentar tirar o meu registro. Porque a prova realmente ela é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu falo hoje, as faculdades, elas não preparam para essa prova do CRC dos contadores, né? Então, eu comecei a estudar, né? O tempo que eu tinha, eu dava uma estudada. E eu comecei, então, eu abri o escritório de contabilidade, agora eu tô com 1 ano de escritório, eu falo, eu sou bebê na área ainda, né? Mas que eu já senti necessidade de já ter os meus clientes e ter um espaço para trabalhar. Eu não tinha intenção de abrir escritório, né? Só que o rumo foi indo dessa forma, né? Eu fui necessitando de um espaço e eu pensei, não, se eu trabalhar em casa, porque eu tinha meu notebook, né? Hoje eu trabalho muito online. E se eu trabalhar em casa, eu posso trabalhar, mas eu não vou conseguir ter um crescimento profissional do jeito que eu queria, né? Então, aconteceu que eu tive que abrir, eu senti a necessidade de abrir, mas eu não tinha planos, né, de abrir, não tinha mesmo. Aí aconteceu assim, eu não tinha R$1 para abrir o escritório, não tinha. E Deus preparou tudo. Eu creio muito em Deus, né? Então, eu nunca esqueço que foi um menino do banco, uma cooperativa, e ele foi atrás de todos os contadores na época, oferecer parceria para a gente indicar nossos clientes. E eu não tinha nem conta nesse banco, nada. Aí eu pensei, não, vou falar com ele, né? Ou não, eu já tenho, vou atrás do sim. E eu fui falar com ele, só que eu não tinha nada, eu não tinha nem R$50 lá na conta, eu não tinha aberto a conta ainda, né? E eu falei, olha, eu preciso abrir o escritório, eu preciso de um cantinho para mim trabalhar, eu preciso de uma mesa, uma cadeira, um notebook que eu já tenho. Eu falei, veja lá se você consegue, porque hoje, eu falo para os meus clientes lá, hoje um capital de giro não é uma dívida para uma empresa, ele é um investimento, se você usar da forma correta, né? Então, eu consegui, né? Algo que eu achei que eu não ia conseguir. Eu consegui e com o dinheiro que eu peguei naquele período, eu comprei o melhor que eu podia com o dinheiro. E foi assim que eu iniciei o meu escritório. Então, aí, desde 2023, meados de 2023, seu escritório, né, da Priscila? Fevereiro, se eu não me engano. Isso, o endereço que está hoje o escritório, para quem não conhece, Priscila, né? Que possa entrar em contato contigo, daí a gente já dá sequência aí para mais um passo de coragem, né? Porque esse, como você está contando a sua história, já foi um passo de coragem também, né? Para quem quer iniciar, né? O escritório fica onde? Ele fica na Avenida Doutor Manuel Pedro, número 1801, sala 3, né? Mais popularmente em cima do restaurante Helios. Isso, né? Mais fácil de localizar. O pessoal, quando fala assim, eles já sabem onde é. É só chegar ali e subir a escada, já te localiza, né? Isso Fica mesmo. simples, né? E você atende várias
várias áreas ali, né? Até a gente tem, aqui pode citar contabilidade empresarial, terceirização para contadores, imposto de renda e assessoria e consultoria, né? Isso, hoje eu trabalho com todas as tributações, né? MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, as imunes e as isentas, né? Então, e aí, né, você está aí nesse mundo da contabilidade e a gente falou ali no início da teu empreendedorismo numa área que a gente ouve pouco falar aqui na cidade da Lapa. Até para quem é de fora, talvez isso não seja novidade, né, de ter uma empresa que presta serviços na área de limpeza, né? Mas na Lapa, até o momento que a gente saiba, nesse sentido que você está trabalhando especificamente, não tinha até então, pelo menos não estava nada aberto, né? Então, em funcionamento e andamento. O que te fez, né? Aí você com 1 ano e pouquinho de escritório, quase 2 ali, né? Você pensar nessa área, porque esse serviço de limpeza ele oferece limpeza comercial, residencial, né? De fachadas e vidros, também desinfecção de ambientes, limpeza pós-obra e limpeza pré e pós-eventos. Então, é uma área bastante ampla aí dentro da limpeza, né? Quando que você teve a ideia de abrir esse novo negócio? Como que tudo começou? Como que surgiu isso para você? Então, exatamente por eu já trabalhar bastante, né? A gente não ter ali... como eu digo, a gente que trabalha por conta, você trabalha muito mais, né? Tua jornada, tua carga horária, ela é muito maior, né? Então, o meu marido é empresário também e ele também sai muito tarde do trabalho, né? Ele trabalha no ramo de barbearia, então... Também sábado os até são... tarde ele atende. Então, eu sempre com a casa bagunçada. Eu falei, normalmente a louça a gente dava conta, né? Comida sempre correndo. E eu sempre pensava assim, poxa, eu precisava de alguém para me ajudar, né? Eu precisava de uma faxineira, uma diarista, mas aonde que eu vou procurar? Com quem que eu vou falar? Porque dentro de casa a gente não pode colocar qualquer pessoa. Exatamente. Aí eu comecei a pensar assim, você veja, se você chamar um eletricista na tua casa, ele vem formalizado, ele vem, faz o teu trabalho e você confia, porque ele é uma empresa, né, padronizada, né? E eu via muito isso, eu falei, poxa, se tivesse uma empresa, né, de limpeza, porque hoje, a maioria das pessoas, como elas estão trabalhando, você vai ter que deixar alguém limpando a tua casa, e você tem que confiar, né, você tem teus horários, teus compromissos, e tem que deixar a pessoa sozinha ali dentro. Tem que ser algo muito profissional, né? Então, hoje é difícil quem esteja em casa, né, naquele período. E eu pensava assim, né? Então, eu falei, não, eu vou abrir, né? Eu sempre pensava, então, assim, como todo sonho que a gente tem. Porque eu falo assim, Deus criou a gente. Deus permitiu a gente sonhar. Então, eu penso assim, se Deus permitiu você sonhar com alguma coisa, é sinal que a gente tem essa capacidade. Só que a gente tem que correr atrás, tem que partir da gente, né? Exatamente. Só que nem tudo que a gente sonha, né? Às vezes tem que ver se não é algo de relance, né? Tipo, algo, né? Então, eu pensei assim, né? Vou esperar. Aquela ideia veio, né? Surgiu. Eu falei, vou esperar. Se ela amadurecer essa ideia, eu vou indo, né? Aí eu vejo. Ia na correria do dia a dia, mas ela sempre estava ali, martelando. Cutucando. Isso, martelando. Até que um dia eu falei pra Joyce, que trabalha comigo, né? Eu falei, Joyce, eu acho que eu vou abrir, né? E daí eu tenho uma vantagem, né? Porque daí eu consigo fazer todo esse trâmite, não ia ter custo com o contador, né? Já era uma Era vantagem. um passo à frente, né? Aí eu pensei, Joyce, eu vou abrir, né? E vou deixar esse CNPJ ganhando tempo. Porque um CNPJ muito novinho é a mesma coisa. Ele é um bebê, ele não passa confiança, tanto para crédito, né? Licitação. E daí eu falei assim, eu vou abrir, vou deixar ele ganhar tempo, né? E vou tentar participar da licitação para frente na área da limpeza, né? Como até hoje eu tô sempre olhando, né? A hora que surgir uma oportunidade, eu vou tentar. E eu fiz isso. Então, eu abri em agosto de 2023. Você veja como ela é bem recente. E foi bem próximo, né? Você falou que a tua contabilidade você abriu em fevereiro, apesar de já ter uma bagagem, uma experiência no setor da contabilidade, de né? contabilidade. Hoje eu tenho 35 anos. Então, de contabilidade, eu tenho mais ou menos uns 15 anos, assim, nesse meio. Né? Então, que já te deu uma segurança grande para abrir o escritório, né? Isso. E aí, desde fevereiro a agosto ali que você começou a amadurecer. Eu tinha muita dificuldade na questão da organização de casa. Daí o que acontecia? Fim de semana, ter que limpar a casa. Eu tenho um filho hoje que ele está com 14 anos e eu tenho um de 8. O meu mais novo, ele é muito ativo.
né? E os filhos, toda mãe que trabalha, hoje as mulheres trabalham, é difícil, né? Alguém que, uma Conciliar dona de tudo. casa, né? Hoje é difícil, a geração hoje é diferente, né? As mulheres trabalham, elas têm suas correrias, igual o esposo, o marido, né? Exatamente. E no domingo, os meus meninos, eles vinham, eles queriam atenção, né? Então, em vez da gente passear, às vezes eu perdia o dia limpando a casa, porque ninguém gosta de ficar no meio da sujeira, Sim. né? Então, eu penso que ter alguém, você tem tempo em até família. Tempo em família até para você descansar da tua loucura durante a semana, né? Isso Também. mesmo, descansar, correria, né? Você desacelerar, né? Num dia de folga, você ter tempo para tua família, você tem mais qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Então, é isso que eu sentia muita falta. Realmente foi uma necessidade minha que partiu essa ideia, né? Então, nossa, é muito interessante porque então eu abri esse CNPJ. Se eu não me engano, 2 meses depois, surgiu o primeiro serviço com uma postagem que eu fiz no Facebook. Né? Você abriu e já começou a divulgar? Como é que foi esse passo a passo? Eu não comecei a divulgar no início. Então, tipo, eu fui bem com calma, né? E eu sei que mais ou menos uns 2 meses depois, foi ali uma semana que eu publiquei. Se eu não me engano, foi no Facebook, né? Uma publicação. E logo apareceu o primeiro serviço, que foi um pós-obra, né? E nessa época você abriu e você já foi atrás de mão de obra para te atender? Ou você só foi atrás da mão de obra assim que surgiu a demanda? Assim que surgiu. Porque eu precisava, o que acontece? Eu precisava ter meio engatilhado a mão de obra, que se surgir o serviço, eu já tenho a mão de obra engatilhada, né? Porque eu não tinha como ter a mão de obra antes, né? E ter um custo sem ter a receita. Mas nem em questão de seleção, de quem poderia te prestar esse serviço, você só fez essa seleção a partir do momento que surgiu a necessidade. Sim. E como é que eu já foi? tinha as pessoas em vista, né? Mas e como é que foi para você selecionar, né? Porque você mesma falando essa questão, você como dona de casa, empresária, a tua dificuldade particular de selecionar esse alguém de confiança para colocar lá. Isso. Como é que foi isso, essa dificuldade e essa busca para achar esse profissional? E aí é uma responsabilidade maior, né? Você como Com prestadora certeza. de serviço, né? E, passar essa credibilidade e realmente garantir que essa pessoa é de confiança. Como foi esse processo, né? Então, primeiramente, né, eu tinha a ideia de falar, não, eu vou trabalhar somente com pessoas conhecidas. Só que isso não funcionou, né? Até porque ter o conhecimento, tem algumas pessoas que se prevalecem, né? Então, não deu certo, né? Então, assim, a compatibilidade das ideias, né? Não comecei a não gostar. Eu falei, não, eu vou... né, começar a procurar até, e já fui na agência do trabalhador, né? Então, o primeiro passo para você adquirir mão de obra, você vai na agência do trabalhador, que é a fonte, e cadastra a empresa. Né? Até pela segurança, né? Muitas pessoas Isso. nunca procuraram, não sabem que é muito interessante essa questão de como eles fazem a seleção ali, né? Os dados que a pessoa precisa entregar. Então, é um local bastante interessante para buscar a mão de obra. Eu recebi, assim, currículos somente voltado para a área de limpeza, né? Então, essa foi a minha primeira experiência para correr atrás de mão de obra. Além de que as pessoas começaram a ver que a empresa existia e eles mesmos começam a entregar currículo pelo WhatsApp ou iam pessoalmente no escritório deixar seu currículo, né? E a primeira experiência que eu tive, então, foi que eu lembro que eu selecionei 6 currículos e somente um foi para a entrevista. Aí, o que aconteceu? A dificuldade de ter a mão de obra, né? Fiz um teste com essa pessoa, né? E ela não se enquadrou nos quesitos que eu precisava, né? Então, eu comecei a chamar os currículos que eu tinha no WhatsApp. Até que eu achei, o que você olha primeiro, né? Se a pessoa tem uma boa aparência, uma boa índole, se ela tem uma comunicação, né? Uma coisa que eu olho muito, se ela te olha no rosto, consegue, né? Isso passa segurança para as pessoas, né? Então, isso foi um dos critérios, os primeiros, né? Até esclarecendo, né? Você falou assim, uma boa aparência, né? Para não criar nenhum mal entendido. Não é se a pessoa é bonita ou não. Se ela tem uma boa... um cuidado consigo mesma, né? Uma boa vestimenta. Por quê? Porque você ir de cropped e procurar um serviço, você não passa uma boa impressão. Não passa uma confiança, Não né? passa Uma credibilidade. confiança. Por quê? Porque por mais que a pessoa use, né? Mas não no trabalho, não para procurar o emprego. Até porque vai estar numa casa de família, muitas vezes, né? Tem tudo isso. Tudo envolve, né? Todo um quadro geral por ali, quê? né? Por entrar em casa de pessoas, né? Então, a maioria que era uma das seleções que eu fazia, se é casada,
mulher de família, tem esposo, tem filho. Então, isso é uma coisa que eu avalio muito bem até hoje, né? Isso tudo vai influenciar, Com né? certeza. Então, a questão de uma boa aparência é isso, tá com uma vestimenta decente, né? Ter um bom comportamento, né? Como se comunica, né? A questão de respeito, né? De Isso educação, mesmo, nesse sentido. Isso não precisa saber... Não, né, que a pessoa tem que ser linda, não. Exatamente. Não tem um padrão Globo, né? Né? De apresentação, então, né? É isso mesmo. Então, eu lembro que eu escolhi a primeira pessoa, né? Uma mulher casada, de família, né? Então, foi essa que me ajudou no primeiro serviço, né? Foi muito interessante. Eu lembro que eu utilizei o meu aspirador industrial nessa primeira obra, né? E eu lembro que eu coloquei no chão, assim, eu lembro que eu larguei o escritório aquele dia e fui fazer o serviço. Por quê? Porque quando a gente tem um negócio, né, você vai pegando os primeiros serviços, você não pode depender completamente do teu funcionário saber fazer. Então, primeiro a gente tem que saber fazer para poder fiscalizar e passar, né? Isso, né? Então, a gente tem que ter a experiência de fazer. Então, eu lembro que eu troquei a camiseta, tirei a camiseta do uniforme do escritório e coloquei a da Supremais, coloquei uma botina e fui, né? E eu lembro que eu agradecia muito a Deus pelaquela oportunidade. Porque além da gente estar trabalhando, né? Então, você veja, naquele dia eu estava gerando... eu falo assim, é o ganha-pão, né? Que, além de gerar o meu, eu estava conseguindo gerar para outra pessoa. Exatamente. Né? E a oportunidade, principalmente do aprendizado. Porque tudo que a gente está fazendo, a gente nunca sabe tudo, né? Exatamente. Então, ali você está vivendo, você está trabalhando, você também está aprendendo e pegando experiência. Então, isso foi a minha maior alegria naquele dia. Você falou do equipamento, né? Que você levou teu aspirador industrial lá. Você abriu a empresa, você sabia já que áreas dentro, né, da área da limpeza você ia atuar. E você tem os equipamentos hoje para oferecer, caso o cliente precise. Naquele momento, né? Assim como a mão de obra, que você esperou surgir a demanda para daí você buscar. Da mesma forma, equipamento, aí você adquiriu o equipamento ou você já tinha, né, feito um planejamento nesse sentido? Não, os equipamentos, né? Assim que eu tive o dinheiro para mim comprar, eu já fui e comprei tudo que eu sabia que eu ia precisar. Tudo esse já foi possível. Esse eu já comprei primeiro. Então, eu já tinha os equipamentos muito antes de pegar o primeiro serviço. E eu deixei eles lá guardadinho até começar... E para a gente já pegar essa deixa, né, dos equipamentos, né? Porque foi citado ali já no início os serviços que você presta, né? Então, e essa questão da mão de obra, a gente já entra mais em detalhes para a pessoa entender como é que funciona, né? Como que eu contrato lá com a Supremais, né? Há um período mínimo, né? Como é que funciona, a gente já entra nisso. Mas, assim, falando nos equipamentos, né? Eu vou lá na Supremais ou entro em contato com vocês pelo WhatsApp, seja por qual meio for, e eu preciso na minha casa que você leve a mão de obra, né? A profissional para fazer uma limpeza de diarista, por exemplo, né? E só que, poxa, eu não tenho os equipamentos, eu não tenho um aspirador de pó, por exemplo, ou qualquer outro equipamento que você acha que seja importante levar. O que você oferece para cada um deles, né? O que é possível, porque até não está aqui relacionado, mas também, né, faz essa limpeza que eu vejo que também tem uma demanda grande, que é a limpeza de estofados, né? Então, o que hoje você oferece, o que dos equipamentos é possível pedir para você e até de produtos, né? Por exemplo, eu não tenho lá produto, e o que a Supremais pode levar para mim? Né? O que você oferece dentro desse pacote de atendimento? Então, hoje eu tenho, né, o aspirador industrial, né, que ele faz aspiração de pó e água. Tenho 2 VAPs, hoje eu tenho uma menos potente e tenho a mais potente para utilizar no pós-obra, né, essas coisas, quando é necessário. Tenho também a lavadora e enceradeira industrial. Por exemplo, há um pós-evento, né? Antes e depois de um evento. O pós-evento a gente tem para salões, um local que não tenha muito móvel, né? A lavadora. Então, ele otimiza, né, o tempo do serviço ali. E também o funcionário ele não precisa fazer muita força, você não desgasta muito a mão de obra, né? Porque ela é um equipamento pesado, mas quando liga ela se conduz sozinha. Então o funcionário só vai guiando a máquina e ele tem os discos, né? O qual você vai escolher para determinado piso ali, né? Dependendo do piso, ele tem o disco próprio. Então é uma máquina bem importante que a gente tem, né?
Ela não é utilizada em todos os serviços, né? Mas, por exemplo, eu quero uma faxina numa casa, foi contratada. Lá tem muita calçada. Então, e a gente tem também alguns produtos que eles ajudam a clarear. Por exemplo, com o tempo, né? As calçadas vão ficando mais escuras, né? Então, a gente tem os produtos, né? Deixa de molho, depois vai passando a lavadora, né? Então, ela serve para externa e interna, né? Então, esse é um diferencial, né? Que a pessoa leva equipamento ali para executar o serviço. E até nessa contratação, né? Por exemplo, são aí vários pontos que você, como empresária, tem que se atentar, né? Por exemplo, a funcionária ou o funcionário, dependendo do caso, que você contrata, dependendo do serviço, você vai ter que oferecer um treinamento para utilizar aquele equipamento ou aquele produto, né? Para também não causar algum dano lá para o consumidor, para o teu cliente, né? Tem esse ponto, mas também tem o outro lado do cliente vir até você a dizer, olha, eu quero uma limpeza para minha casa, né? E aí você oferecer o que você tem, mas existe a necessidade muitas vezes de você ir até o local para ver realmente e indicar como que funciona esses dois lados. Sim, aí. Existe. Por exemplo, nesse primeiro contato, né, o cliente, eu preciso de uma faxina. Então, o que a gente pergunta? O que você precisa que faça? Né? Porque hoje as meninas que trabalham, elas trabalham registradas pela CLT, então elas têm uma carga horária e uma jornada para cumprir durante a semana, né? Então eu preciso que o serviço seja feito dentro do horário que elas trabalham, que elas cumprem aquele horário, né? Então por isso que eu falo, às vezes aparece alguém assim, eu preciso que limpe forro, vidros, a casa, eu falo, o forro geralmente ele fica, né? A gente tem que agendar para outro dia, não que ele custe à parte. Mas é que porque não dá tempo. Exatamente. Né? Então, não como cabe. que eu vou prometer um serviço? Não, vai limpar forro, vai limpar tudo isso que você precisa em 8 horas por dia, porque elas trabalham 8 horas por dia. Então, a gente tem que ser bem claro com o cliente, né? E eu pergunto para o cliente também o que é essencial para você que não pode faltar, né? Então, isso o cliente passa para nós o que ele precisa. Eu sempre peço um áudio. Às vezes o cliente pede para a gente ir na casa dar uma olhada, né? Principalmente os clientes que já querem um pacote mensal. Eles já pedem pra gente dar uma olhada na casa, né? Ou alguns mandam um vídeo, né? Hoje é tudo muito corrido, né? Aí eu consigo fazer o valor ali e entender melhor o que eles precisam que seja feito. Aí o que eu faço depois? Passo para as meninas. Eu vou escolher a menina que vai fazer aquele serviço, né? E eu passo para elas o que o cliente, né, já pediu, né? solicitou. Aí fica mais simples. E em relação aos equipamentos, aí na hora da contratação você também já avalia quem que vai para cada, qual é o perfil para cada tipo de serviço, de repente, né? eu preciso, que nem esses dias teve uma casa vazia, né? E era com pedras assim na parede, né? Então aquilo com o tempo estava muito escuro. Eu falei, não, aqui vai precisar da VAP, né? Então eu já falo, eu tenho a VAP, né? Então, lógico, ela é cobrada à parte, mas é um valor, né? Como eu falei, é simbólico esse valor, né? Porque a gente, na verdade, a gente investe no equipamento, né? Então a gente precisa de um retorno. Com certeza. Né? Não, e só, né, a questão, por exemplo, você o cliente te contratou a tua empresa, né? A tua funcionária vai até o local, né? Como ela pode, seja a pé, seja de bicicleta, de moto, enfim, né? Mas se tem que levar um equipamento, já muitas vezes demanda ir até o escritório buscar, né? Você levar é um custo a mais que acaba surgindo. Quando precisa de equipamento, acaba que a gente marca com as meninas no escritório e a gente carrega de lá o que precisa, porque geralmente quando precisa de equipamento já precisa do produto de limpeza, né? Porque já é uma coisa mais, né, profissional, aí vamos dizer assim. Aí a gente carrega, ajuda elas a carregarem, né? Geralmente elas tocam direto, porque elas preferem tocar direto, parar ali para almoçar e sair antes, né? Do que parar o serviço. Ela fala, eu prefiro não parar, porque daí 1 hora de almoço, né? Então, elas dizem que elas perdem o pique do serviço. Até isso é um detalhe, né? Porque a gente, quando faz particular, por exemplo, eu na minha casa vou chamar alguém, no caso, uma diarista, né? Porque nos outros serviços, até, às vezes, não fica o dia todo, mas um serviço que exija ficar aí o período todo, né? Oferece, não oferece alimentação junto. No caso de contratar o serviço de vocês, a alimentação não é responsabilidade de quem contratou. Né? Ela tem esse horário do almoço, então não precisa se preocupar com isso. Isso, a gente manda marmita para elas, né? Até porque para elas fazerem correria também, pra sair, né? Eu acho que não, às vezes não compensa a correria. A não ser que elas, né, queiram fazer, daí é diferente. Mas geralmente elas preferem tocar direto. Aí, mas a alimentação
é vocês que se responsabilizam no caso. Sim, né? a gente se responsabiliza, mas tem cliente que gosta tanto delas, assim, que chama elas para almoçar. Aham. Tá? E ela, o fulano me chamou para almoçar, eu vou almoçar aqui, tá bem? Falei, não, beleza, porque sempre elas pedem marmita e me avisam, eu peguei marmita, né? Então, também avisam quando eles chamam. Eu acho legal, porque eles interagirem, né? É uma relação de confiança também, né? Eu acho Permitir que importante. participe ali dessa vida Quem íntima, às vezes né? pode, né? Porque é o que eu falo, é tudo muito corrido, às vezes não tem ninguém em casa, né? Então, mas quando tem alguém, geralmente eles sempre oferecem almoço para as meninas. E aí você começou lá, né? Você comentou que surgiu essa primeira limpeza que era pós-obra, né? E aí, a partir dali, como é que foi o andamento? Você até citou, se não me engano, que você hoje está com 4 funcionárias fixas, né? Começou lá em agosto de 2023, foi o primeiro trabalho que apareceu em agosto. Não, né? foi 2 meses 2 depois. meses depois, então ali, outubro. Outubro Aí de depois 2023. que surgiu o primeiro, olha, eu não sei nem te explicar, porque simplesmente eu falo com a Joyce hoje no palavreado popular, né? Ele bombou de serviço. Começou a aparecer limpeza residencial, né? E ali já foi novembro, dezembro, a gente já não... Tanto que a gente não pôde nem parar fim de ano. Porque tinha serviço, a gente estava dispensando serviço em dezembro, para você ter uma Até porque ideia. é uma época também que eu acho que começa a surgir, né, a questão de limpeza de casa e eventos também, né? Meados de novembro, né, que já começou assim, né? Então, você veja, a gente vai agendando, quando você vê o mês que ainda vai iniciar, ele já está lotado, e é assim que tem acontecido com a gente, sabe? Daí o pessoal já agenda fixo, né? Então, e aquela época ali, então, começou, né, a crescer bastante. Foi nesse período. E a tua dificuldade para a mão de obra nessa época, né? Porque você comentou no início a dificuldade já para a primeira profissional que você contratou por conta de vários parâmetros, né? Que são realmente importantes e relevantes. Mas e para dar esse próximo passo e conseguir essa mão de obra? Hoje você tem 4 funcionárias. Mas ali, já nesse período, você já atingiu esse número de funcionários? Não, foi aos pouquinhos, né? Eu tive muita dificuldade nisso, então, primeiramente o primeiro contato, escolher, né? Conhecer, então elas iam começando devagar, né? Eu ia buscar elas em casa, né? Como eu comentei até anteriormente, né? Eu buscava em casa por quê? Porque eu queria conhecer mais elas, né? Infelizmente hoje, né, nem sempre você tem conhecido o suficiente para trabalhar. Eu queria que nem eu queria colocar na minha casa somente pessoas conhecidas, mas não tem, né? Exatamente. Então o que aconteceu? Eu ia para pegar primeiro a confiança, porque eu falei, como que eu vou colocar alguém na casa de família, né? Eu preciso saber que essa pessoa é de confiança, né? Então, eu ia buscar elas no portão de casa, eu ia levar. Assim, eu acabava conhecendo um pouquinho da família, né? Geralmente, né, como eu disse, eu só escolho as que são casadas, já tem filho, ou é avó, né? Então, são pessoas, assim, que eu considero de boa índole, né? Então, devagarinho, eu ia conhecendo. Que nem diz, eu ia também, popularmente, comendo pelas bordas, né? Você vai andando, rodeando e até a gente... Vendo o comportamento ali, né? Em teoria, fora da tua visão, né? Então, assim, no início, eu tive assim, algumas dificuldades para encontrar, né, a mão de obra. E o que acontecia? Elas entravam, porque assim, eu falo para elas, o cliente, né, o contato do cliente é com a Supremais. Então, hoje quem atende na Supremais é eu e a Joyce, né? A Joyce me auxilia na parte de agenda, né, tratar o serviço com o cliente, ela me ajuda muito nessa parte. Então, o cliente, o contato é com a Supremais. Elas não podem ter o contato direto com o cliente, porque o serviço já é tratado conosco, né? Elas só vão lá prestar o serviço, qualquer coisa. A gente coloca, né? A gente disponibiliza a mão de obra, né? O que eu falo, o cliente que fiscaliza o serviço. Por quê? Porque a gente disponibiliza a mão de obra, mas a gente não está supervisionando naquele momento, né? Então, depois eu pergunto para o cliente como é que foi e também pergunto para a funcionária como é que foi. Só que ali, o que acontecia? Elas viam que era um lugar bom, um cliente bom, aí elas pegavam o contato do cliente e depois oferecia o serviço, tentando... Individual, né? Isso, somente o serviço por elas. individual, né? Então, o que era a intenção? Eu tive 2 experiências assim. A intenção era
elas pegarem o serviço para daí saírem, né, se desligarem da Supremais para ficar com o cliente da Supremais. Lógico, não é proibido. Só que eu acho isso que é antiético, né? Isso é questão de índole da pessoa, né? Que é de princípios também. Então, assim, eu tive muita dificuldade com isso, sabe? E eu penso que hoje eu não vejo ninguém como concorrente, né? Então, assim, às vezes eu publico muita coisa do Papo de Maria porque lá tem muita mulher, né? Então, lá tudo que eu preciso eu vou olhar lá primeiro. Para quem não conhece, né, que não seja da Lapa ou não esteja aí muito envolvido nas redes sociais, o Papo de Maria é um grupo que foi criado aqui na Lapa, né, por uma empresária e tal, e reúne as mulheres aí de todas as áreas no município e até muitas vezes fora daqui, para divulgar, né, o que está sendo feito aqui pelas mulheres, e é só mulher que participa realmente, é só né? Mulher. Mas é uma troca, uma interação bastante interessante e realmente se fica sabendo muita coisa desse mundo de quem produz artesanato, ou tem seu próprio negócio, divulga lá. Então, é ali também que você foi um local para você poder divulgar. É muito interessante. Então, ali eu vejo, tem muitas mulheres ali, eu sou diarista, disponibilizo meu serviço. Então, assim, eu não vejo ninguém como concorrente, nem na área de contabilidade, nem na área de limpeza. Por quê? Porque eu penso que cada um tem o seu espaço, tem os seus clientes, né? Então, eu penso de um determinado período para frente, a gente vai ser reconhecido como a gente precisa, né? Você não precisa ir abordar cliente de ninguém. E como muitos devem pensar, eu imagino que você também, que nem todo cliente é pra gente, né? Tem os perfis, mesmo. Né? Tem os perfis de cliente. Já aconteceu. Por exemplo, graças a Deus, hoje a gente tem clientes muito bons, são clientes compreensivos, né? Assim, a gente já tem esse contato com o cliente, né? A gente já tem alguns clientes que a gente se sente até íntimo, né? De uma certa forma. Então, teve assim... Principalmente quando vem cliente novo, né? Então, eu conheço a mão de obra das meninas, eu conheço o jeito de cada uma. Tem uma que, de repente, ela é mais ligeira e mais objetiva, a outra, ela faz o serviço um pouquinho mais devagar, mas faz o serviço muito bem feito. Então, elas têm o perfil. E eu conheço cada uma delas, né? E daí, de repente, vem um cliente novo e diz assim, não gostei, isso e aquilo. Aí a gente já fica analisando. Como se a funcionária fosse o problema, né? Isso. E daí aconteceu, daí eu chamo a funcionária, entendeu? Só que é delicado, porque assim, você passar diretamente, a gente não pode passar diretamente, né? Porque a gente desmotiva o funcionário, né? E um funcionário motivado, ele é muito bom para a empresa, né? Claro. Porque o funcionário motivado, ele veste a camisa, ele representa, lógico, ele tem que ter uma boa remuneração, né? Porque ele tem que estar contente para trabalhar, é essa a realidade, né? Então, tem coisas que eu não posso passar diretamente, só que eu converso, né? Eu tento arrancar alguma informação. Entender a realidade daquela situação, e quando né? eu vejo que aquilo não é compatível, né? Porque eu conheço o serviço de cada uma delas. Aí eu vejo, de repente, que aquele cliente não é para minha empresa. Porque você pode fazer de tudo, o teu melhor e não vai agradar. Então, tem os perfis de cliente que realmente não é pra gente. Mas tem, né, também, graças a Deus, hoje os clientes nossos são bons, né? A gente tem bastante cliente. Faz a limpeza comercial, residencial, né? Limpeza de casas vazias, pós-obra. O pós-obra hoje, ele é o que menos está saindo. Até isso, eu te perguntar, né? Nessa gama de serviços que você oferece, hoje, qual é a maior demanda que você sente? A maior demanda que a gente tem hoje é a limpeza residencial, em primeiro lugar. Né? Hoje, as mulheres, elas precisam... Né? Eu falo, hoje, para você ter alguém para fazer uma faxina na casa é um luxo. Exatamente, né? É uma qualidade de vida. Então, eu falo para as meninas, é muito importante o serviço que elas fazem. Né? Eu falo, vocês têm que ser profissional. A gente faz um encontro por mês com café lá no escritório, onde a gente conversa sobre as experiências. Porque o que acontece? Dentro do escritório, na nossa reunião, uma vai contar a experiência da outra. Por quê? Porque se acontecer um dia de eu precisar trocar, um dia eu vou precisar dar férias para elas, né? E eu preciso de outro para cobrir. Quando ela entrar naquele cliente, ela já vai saber o jeito daquele cliente. Tem cliente que gosta que faça assim, né? No banheiro eu gosto que faça assim, né? Que use produto um produto X, diferenciado, né? Tem cliente, para você ter uma ideia, cada um tem o seu jeitinho. Tem aqueles que o que elas fizerem tá bom, mas tem aqueles, não, no banheiro eu quero que utilize, por exemplo,
exemplo, o sapólio, né? Outros, né, independente do que a gente use, para eles tá bom. Ou tem algum tipo de alergia e não pode usar tal produto, né? Tem cliente que tem, pra você ter uma ideia, tem uma cliente nossa, ela foi uma das primeiras clientes da Supremais. Ela tem a rotina que ela gosta que limpe a casa. Começar por Primeiro tal cômodo, lugar. Entendeu? Então é o jeitinho de cada um. Não existe cliente ruim, cliente implicante, não. Tem alguns clientes que não é pra gente realmente. E elas, assim, é engraçado, porque daí elas pegam o jeito de cada uma e é nessas reuniões que a troca de experiência que elas fazem. Até pra ver que, né, não é um problema aquele cliente, é só o jeito de cada um, é o né? jeito dele, entendeu? E daí a gente conversa, toma um café, a gente confraterniza ali, né? E cada uma também expõe as suas dificuldades. A gente vê o que a gente pode otimizar o tempo, melhorar, de repente, algum equipamento que possa otimizar o serviço. Então, é isso que a gente trata uma vez por mês ali a nossa reunião, né? Então, a única troca de experiência que eu falo para elas, que é o sigilo, né? Não fazer comentários da casa de um cliente para o outro, nunca. Isso não pode. O único lugar que elas podem, né, é dentro do escritório, onde a gente troca experiências e mas com analisa. Essa visão, né? Só com visão profissional, né? Isso, com essa visão de melhoria. Exatamente. E aí você citou, né, essa questão que é um serviço de luxo hoje, realmente é. Porque, por exemplo, para quem está trabalhando, muitas vezes o que você paga de uma diária não é um valor tão alto, mas para quem está pagando, acaba se tornando pesado. Então, né, tem que sempre pesar isso. Se você tiver possibilidade, se você não achar inconveniente, se está aí até para o nosso público, né, quanto que está o valor médio de uma diária ali pela Supremais? Hoje nós estamos aí, né, em março de 2025. É óbvio que esse valor, se você caso quiser abrir, ou pelo menos se aproximar, é próximo de um valor médio que estão pedindo no mercado, né? Fique à vontade. Mas, assim, é um valor na data de hoje. A gente sabe como está a economia no país, e, infelizmente, mês que vem pode ter um reajuste, né? Porque tudo está alterando. Então, né, por exemplo, uma limpeza hoje de casa, em média, que está sendo pedido aqui na região, em outros locais, a realidade é outra, pode ser outro valor. Mas na Lapa, em geral, é 180 por dia, né? Que se pede quando eu vou chamar alguém para minha casa. O teu valor é menor que isso? Se você quiser citar o valor, ou somente, né? É próximo, é menos, não é? Sabe? Fique à vontade. Para o pessoal ter essa noção, né? De como é o custo de eu contratar a Supremais. Sim, eu posso falar assim. Então, hoje o custo de uma faxina, né? Somente a mão de obra é R$150, né? Eu vou precisar de produto, eu vou precisar de equipamento. E não precisou de equipamento, é entre R$20 e R$25 o equipamento, né? O produto, se a pessoa solicitar somente produtos básicos, tem vezes que eu nem cobro, né? Tudo depende do que eles solicitam, né? Então, hoje eu penso, eu até estava falando, né, com a Joyce, foi ontem, que eu não tenho coragem de reajustar esse valor ainda. Embora eu vou reajustar para abril o valor das meias diárias. Por quê? Né? Hoje eu cobro R$80 um meio-dia. Só que o que acontece? O deslocamento das meninas, né? Acaba, o serviço. Pesando. Então, eu vou para abril reajustar as meias diárias só. Mas o dia inteiro ainda não pretendo, né? É que eu falo, o mês que vem tudo pode mudar, né? Porque o que acontece? Muito que eu vou aprendendo a gente vai tendo que se adaptar, né? Conforme a gente vai trabalhando, vai ter que se adaptar com a realidade, né? Então, hoje o que a gente não pode é pagar para trabalhar. Exatamente. Né? E eu procuro não mexer muito com o valor, porque eu acho que o que eu pagaria, né? E você tem que ver, você precisa ter o teu lucro enquanto empresa e precisa que seja viável também para quem está com você, né? Eu me coloco no lugar do cliente, da pessoa que está contratando e da pessoa que está pagando o serviço, né? E você ainda tem outro viés, né? A pessoa que está contratando, que está pagando, e o teu funcionário, quanto vai aceitar receber, né? Isso mesmo. Você oferece esses serviços, todos eles, de segunda a sábado, ou só segunda a sexta, ou alguns específicos só em alguns dias? Como que funciona isso? Eu dou preferência para pegar ali as demandas ali de segunda a sexta, né? Porque é o que eu falo, as meninas, elas trabalham registrado, elas não são diarista. Então, uma diarista, ela pega um serviço um dia, no outro dia ela folga, né? E as meninas não, ela já vem de segunda a sexta trabalhando. Acaba sendo como as outras profissionais que, né, tem o seu... Isso mesmo. Precisar resolver sua vida particular no final de semana. Aí, o que eu procuro não pegar fim de semana serviço, porque elas têm família, elas têm suas coisas para fazer, né? Então, se eu deixar elas trabalhando de domingo
domingo a domingo, daqui a pouco eu não tenho mão de obra, né? A gente tem um contrato de domingo a domingo, mas o que eu faço? Uma funcionária trabalha de segunda a sexta e a outra cobre a folga dela fim de semana. Somente esses 2 dias, né? Para mim poder, né? E seria esporádico também, não é uma coisa que você oferece, né, que seja corriqueiro, né? Seria uma situação em específico, né? Isso. E para a gente falar um pouquinho mais, né, desse mundo empreendedor, né? Você surgiu essa ideia, começou e graças a Deus, né, ele começou a fluir bem, né? Claro que teve as dificuldades ali de mão de obra e tudo mais, mas olhando para trás, né, quais foram as principais dificuldades ou ainda são as principais dificuldades que você pontua? Tem a mão de obra, né, de contratação. Isso, primeiro lugar. E o que é o principal dentro dessa dificuldade? Você citou algumas delas, mas para a realidade hoje, para quem está aí começando, né, e quer, de repente, eu preciso trabalhar em alguma coisa. Opa, peraí, esse ramo aí que a Priscila tá atuando, talvez para mim fosse uma boa para eu iniciar. O que essa pessoa precisaria ter um perfil bacana para vir trazer um currículo para você? Primeiramente, a pessoa tem que ser, para você prestar serviço, frequentar estabelecimentos, tem que ser uma pessoa de boa índole, de princípios, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Porque quando você vai em um determinado lugar prestar serviço, eles têm que confiar, primeiramente, no profissional, né? Né, hoje, o que eu falo hoje até em casa, hoje tem muita maldade nesse mundo, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com pessoas boas, saber quem coloca dentro de casa ou no nosso estabelecimento. Então, é delicado, né? Então, esse é o principal, né? E ter boa vontade para trabalhar, né? Ter objetivo, né? Ser constante, porque não adianta você começar de início, né? Começar com tudo, começar bem, fazer tudo perfeito e daqui a pouco você relaxar, né? Então a gente tem que ser constante no trabalho, constante no objetivo, né? Eu penso que cada dia que a gente está trabalhando, eu falo para as meninas hoje, eu falei, não é somente trabalhar, é o ganha-pão da gente, né? Isso é muito importante, mas também você tá indo atrás dos seus sonhos, porque é trabalhando que a gente realiza. Conquista, né? De passinho em passinho. Isso mesmo. E aí, né, a gente sempre conversa aqui, tem visto muito o aumento dessa questão do digital, né? Muito no mercado de trabalho digital, inovação, enfim, por causa das novas tecnologias. Mas até me chamou a atenção, dias atrás, uma questão que casa muito aqui com a tua realidade. Que existe o mundo digital, mas não morreu o mundo tradicional, vamos dizer assim, que é uma coisa que principalmente a juventude não está se atentando para essa mão de obra da prestação de serviços, que não adianta ficar no digital. É óbvio que divulgar no digital é muito bom, mas eu vou precisar de um marceneiro, de um eletricista, de um pedreiro, de uma empregada doméstica ou quem preste esse serviço para mim, né? E nesse sentido também eu queria saber se você sente essa dificuldade da pouca oferta dessa mão de obra, né? Existe essa dificuldade, porque não sei, você comentou, né, que você gosta de contratar principalmente mulheres que já sejam casadas, mães ou avós. Então acaba, de certa forma, sendo uma mão de obra, esse perfil que você busca, um pouco mais maduro, né? Isso. Que de certa forma não está tão inserido nessa realidade do digital, né? Mas e aí? Como, de toda forma, isso vem influenciando na tua mão de obra? De que forma você vem sentindo isso? Sim, influencia. Porque uma pessoa mais nova, por exemplo, ele não consegue trabalhar como as mais velhas que já têm experiência, né? É o que eu falo, o pessoal hoje, o digital, eles estão muito ali ligados com a tecnologia, estão parados. Quando é algum trabalho que eles tenham que movimentar mais, ou de repente fazer um pouquinho de força, eles não dão conta, né? Então, é essa geração, a dificuldade, né? Então, eu falo, essa geração hoje, né? Eles são mais tecnologia, né? Então, as meninas, e realmente, né? Eu já fiz o teste. Essas que são o perfil que eu procuro, elas já têm mais experiência, elas entendem, porque eu falo para elas, vocês não são empregada doméstica, vocês não são faxineira, vocês são profissional da limpeza. E realmente são,
Porque um profissional da limpeza, é o que eu falo, vocês têm que chegar num determinado lugar e fazer o que eles não fazem, né? Então, é isso que faz diferença. É um prestador de serviço realmente, né? Tá ali com outra postura, vamos dizer assim, né? E a gente citou essa questão da tecnologia, a gente nota essa reclamação não só do empreendedor, do empresário que está ali contratando, mas do próprio cliente. Muitas vezes chega no estabelecimento e o profissional está ali no celular e não te dá atenção, né? Como que você trabalha essa questão, né, com o teu funcionário, porque ele vai estar ali, ele vai estar longe da tua visão e muitas vezes longe da visão do cliente. Como que você trabalha essa questão? Então, a gente não proíbe. Uma que eu não tenho esse direito de proibir, mas cada um tem que saber o seu limite, né? Isso em todo lugar que as pessoas passem, tudo tem um limite. E uma que eu falo, elas têm filho, né? Eu já trabalhei em locais, né, muito tempo atrás, que eu não podia nem pegar no celular. Isso não existe, né? A gente tem família, tem filho, de repente alguém precisa se comunicar, né? Muitas vezes elas estão trabalhando e precisam de algum equipamento, elas precisam falar com a gente, lógico, né? Uma emergência fala rapidinho, também, né? Qualquer coisa. E continua, dá continuidade no serviço, né? Agora, parar, eu nunca tive problema com isso, na verdade, com as meninas, né? É bem orientada e nessa questão de você selecionar, mas é um problema que você sentiu, né? Que existe, que tanto existe, que às né? vezes eu preciso falar com elas e eu preciso que elas respondam rápido, né? Às vezes como é que tá aí? Não tá precisando, porque eu falo, você vai em determinado lugar, se você precisar de alguma coisa, vamos se falando. Então a gente sempre tá ligada ali uma com a outra, mas não a ponto de chegar e, né? Interferir na rotina, né? Esse seria uma das dificuldades dessa mão de obra para você escolher a pessoa. E você faz algum teste antes? Porque, né, claro, você tem a tua experiência de vida, né? Com certeza, na tua casa, a tua experiência como dona de casa, já tinha feito a limpeza, já sabe o que é importante fazer. Então, não que você seja uma profissional da área, mas você tem essa experiência, essa bagagem, né? Como que você fez para você poder, né, selecionar elas, saber se elas realmente são boas profissionais, né? Você faz a entrevista, você faz um teste anterior, faça uma limpeza XYZ para eu testar, né? Ou você também chegou a fazer cursos para você, né, saber quais as melhores técnicas? Como que foi essa parte técnica, vamos dizer assim, né? Então, antes até de eu abrir essa empresa, eu me aprofundei bastante no assunto, né? Em todas as áreas ali, a parte de limpeza comercial, residencial, né? Um pós-obra, né? Uma limpeza de fachada. Então, até porque tudo isso você me citou, aprofundei. desculpe ter cortando, né? Mas até porque tem a questão do uso tanto dos equipamentos como dos materiais de limpeza, né? Isso, tem tudo isso. Então, assim, eu me aprofundei bastante, né? Eu passo isso para elas. Então, quando uma vai iniciar, por exemplo, hoje, as que eu tenho, elas já estão todas com a agenda cheia. Então, até agora eu vou ter que ver isso para frente, eu vou ter que precisar de mais uma, porque elas começam devagar, né? Primeiro porque eu tenho que conhecer elas e segundo porque elas têm que ver como que é o serviço. Porque, por exemplo, tem dia que uma das meninas, ela tem agenda de manhã numa casa e de tarde em outra. Então, eu preciso ver se ela vai aguentar, vai se acostumar com o serviço, né? Porque eu falo, não é fácil, só que nada é fácil. Nenhum serviço é fácil, né? Então, eu acho assim que tudo depende do objetivo que a pessoa tem lá dentro, né? O que ela sonha né, na vida. Então, isso e eu acho assim que o sonho, ele motiva as pessoas, né? Por mais que esteja num momento difícil, né? Mas isso motiva. Tem que ser uma coisa que ela tenha um mínimo de gosto pelo que faça. Isso né? mesmo. Porque assim, ó, eu falo para elas têm que trabalhar feliz, porque a coisa mais terrível é você ir trabalhar num lugar empurrado, né? É a obrigação, né? Nossa, isso é terrível. Então, isso eu converso muito com elas, sabe? Então, ela começa devagar. Então, por exemplo, surgiu uma diária, eu não tenho quem faça. O que eu aviso? Eu aviso o cliente, ó, ela está iniciando, eu preciso assim que, né, eu falo, a gente disponibiliza, não está supervisionando, então eu preciso que você dê um retorno, dá um né? retorno pra gente de como que foi. Então, elas vão começando devagarinho. Elas vão conhecendo o cliente, conhecendo o trabalho, né? Já cheguei a colocar uma iniciante, ajudar a outra para ela ver, né? Por exemplo, limpeza de estofado. Geralmente eu mando duas, né? Então, uma vai ensinando a outra, né? Uma casa que precisa de duas. Opa, vamos colocar lá porque ela vai aprender. Aí, o que acontece? Eu pergunto para ela como que foi, pergunto pro cliente e pergunto para outra menina da equipe que eu mandei, que já trabalha comigo. Por quê? Porque tem que saber trabalhar em equipe também. Já aconteceu no início eu mandar e dizer, ela trabalha bem, mas ela fica mais, né?
fica ali sentar. Por que eu falei a questão de fumar? Uhum. Para muito fumar e eu fico fazendo as coisas. Uhum. Então, tem que ser em equipe. Até essa é uma questão, né, que é um critério. Hoje você não contrata fumantes, não só por conta disso, mas porque tem clientes que não vão gostar, Não, a né? maioria, olha, 90% dos clientes, eles já pedem com esse critério, que não seja fumante, né? Então, assim, eu tenho que agradar os clientes, né? Não é uma exigência minha, é dos clientes, né? Porque por causa dessa questão, porque eu já tive problema anteriormente, né? Então, assim, o que acontece? É normal, né, chegar uma pessoa, não se adaptar e não acompanhar os critérios internos da empresa, né, que são, eu tenho um protocolo ali, né, o protocolo de serviço, o protocolo até de comportamento, porque não pode ser uma pessoa espaçosa, né, ela tem que ser uma pessoa ali que esteja presente e discreta, né, tá, eu falo para elas, vocês não podem ser calada, mas também não pode falar muito, né, então elas não podem ser inconvenientes, então elas têm que saber o lugar delas, né, porque se você ir numa casa, você tem que fazer o teu serviço, né, eu falo para elas, faz mais do que o esperado, né? E só, né? Então, tem tudo isso. Então, elas têm uma adaptação antes, né? Lógico, já aconteceu de eu pegar a pessoa não se adaptar da forma que eu preciso que seja, né? O comportamento de uma pessoa, e eu fiz o desligamento. Isso é normal, o perfil, comum. né? O perfil da pessoa, como a gente falou, que existe o perfil do cliente, existe o perfil do funcionário. E olha, que até a gente funcionário. acertar no perfil, né? Não é fácil. E hoje, assim, que você falou, né, tá com a agenda fechada das tuas funcionárias. Tem 4 funcionárias, elas já estão atendendo a semana toda. E quantos clientes hoje você tá atendendo em média, sabe dizer, né? Assim, fixos? Porque, claro, vai variar, né? Sim, mas tem os serviços aleatórios, né? Tem aqueles eventuais, que são clientes que não solicitam sempre, né? Mais fixos, eu tenho ali em torno de... Sabe que eu nunca cheguei a contar, mas talvez eu tenha em torno de talvez uns entre 5 e 10, talvez, que são mensais, né? Que a gente disponibiliza os planos mensais. Então, o que além de executar o serviço, a gente dá a comodidade da pessoa ter o serviço no momento que ela precisa, para ela pagar só dali 30 dias. Ou paga uma vez por semana, ou de cada 15 dias, como alguns preferem, né? E daí, tudo é negociável ali. Tudo é negociável. Ou você já tem um pacote para você oferecer, mas você tem como a gente trabalha variar. mediante contrato, porque eu falo para elas, o contrato é por período indeterminado, ele não amarra ninguém, né? Só que como todo serviço, ele tem uma responsabilidade tanto da parte do cliente quanto da gente que está prestando serviço, né? Existe uma responsabilidade, por isso o motivo de ter um contrato, né? O contrato é bem simples, ele vai citar ali, né, a obrigação, né, o serviço que tem que ser executado, os dias, forma de pagamento, que é muito importante, porque hoje eu não posso pegar um serviço para fazer hoje para receber daqui 30 dias de boca. Eu não posso fazer isso, garantia, né? Porque eu tenho a folha de pagamento das meninas, né? Elas têm os salários, então... E também você não pode contar com né, só a confiança, infelizmente, né? Tem que ter a tua garantia isso enquanto mesmo. empresária, então, assim, né? não é que a gente não confia no cliente, não. É que a gente tem que padronizar as coisas. E uma garantia, uma segurança para você e para outra ponta também, né? Se você, porventura, acontecer alguma coisa e não puder cumprir, tem ali, né, a tua garantia da prestação. O que acontece? Vamos supor, vamos dar como exemplo, tem a Maria, vamos dar um exemplo. Ela presta o serviço naquele estabelecimento, naquela casa, é um serviço fixo 3 vezes na semana. Mas a Maria ficou doente, né? O que acontece? Eu tenho um período para colocar outra pessoa no lugar dela para executar o serviço. Se o cliente não quiser, porque já aconteceu, não tem problema. Eu fico sem hoje, né? Espero ela melhorar. Teve um dia que uma funcionária ela ficou doente, realmente, e eu falei, eu tenho outra pessoa, pode ser, porque eu não vou colocar assim de surpresa. Sem autorização, Sem autorização. Eu falo com o cliente primeiro, tenho a Joana, por exemplo, né? Então, você aceita ela? Aceito. Por exemplo, eu já tive, não precisa, não tem problema. Eu espero ela retornar. Por quê? Porque eu entendo, né, essa troca. Isso tem que estar ali previsto no contrato para tá no contrato. E tem essa dificuldade quando é serviço fixo, tanto comercial quanto residencial, de eles trocarem a pessoa, entendeu? Que cria essa relação de confiança, né? Só que é algo que existe, né? Tanto se eles pegarem um autônomo ali, uma diarista, isso pode acontecer. Exatamente. Então, ninguém tá livre, né? Então, só que isso eu converso com eles, tem contrato, né? Então, agora, a falta
falta de não executar o serviço é em últimos casos, né? Então, sempre vai ter alguém para repor no lugar. Para você poder substituir e poder atender essa Isso, demanda, atender né? a demanda, E isso aí, mesmo. a gente está falando um pouquinho da dificuldade na contratação, que foi um desafio, desafio, continua sendo, né? Mas e quais outras dificuldades você notou e que você passou, assim, além dessas? Teve alguma que você considere que seja relevante ou a principal foi essa? Olha, a principal foi a mão de obra. Esse eu acho que é de todos, assim, né, quem tem empresas e depende de mão de obra, que no caso da Supremais a gente depende da mão de obra, né? Então isso foi uma dificuldade muito grande. É o que eu falo, a gente quando vai abrir um negócio, se você quer fazer coisa grande, você vai ter problema grande também, né? Isso faz parte do pacote. Então, hoje, eu acho que é a maior e única dificuldade, para te falar a verdade, né? Mais relevante, a mão de obra, porque já aconteceu de repente, num dia, 7 horas da manhã, né? Eu tinha um serviço às 8 e a fulana, não vou mais, 7 horas da manhã, né? Porque o que eu falo para elas? É a responsabilidade, né? Se elas têm uma agenda para cumprir, tem que avisar com antecedência, isso em qualquer lugar. E a nossa área é mais delicada ainda, porque é a única pessoa que está cumprindo. Por exemplo, hoje eu tô com as 3 cheias, né? Agora eu tenho que ver eu tenho as 3 que executam o serviço e tem a Joyce no escritório que me ajuda. Então, agora entrando mais serviço, eu já vou precisar de mais uma pessoa. Na verdade, já tenho que ver outra pessoa para ontem. Já tá em busca, isso, né? já tô em busca. Então, até fica aí a dica que tem quem tiver interesse, né, entrar em contato contigo é uma oportunidade, né, de repente dar certo. Isso mesmo. Exatamente. Então, já tenho que estar ali engatilhado a outra pessoa, né? Então, o que acontece? Se a Maria faltar, eu preciso colocar outra pessoa, né? Por exemplo, quando é casa de família, eu falei que é mais delicado, mas por exemplo, tem um pós-obra, né? Então, pós-obra, a gente tem essa liberdade de trocar o funcionário, né? Então, esse já... Não tem esse vínculo, né? Isso mesmo. Facilita. Então, é mais fácil. Então, isso foi a minha grande dificuldade e foi os momentos que eu passei maior estresse, sabe? Quando eu acho que toda pessoa que tem o seu próprio negócio, né, ela tem um momento que ela passa alguma dificuldade, um momento difícil e dá vontade de largar a mão de tudo. Com certeza. E isso realmente a mão de obra, ela tira a gente do sério. Assim como ela pode dar aquela paz no serviço, né? Porque graças a Deus hoje as meninas, eu falo, elas não me incomodam, elas vão, elas trabalham, fazem o seu serviço, estão agradando os clientes, né? Então, elas não trabalham, é que nem eu falo, elas não trabalham só para a empresa, elas trabalham pelo ganha-pão delas. Eu falo, meninas, vocês têm que garantir o ganha-pão de vocês, por quê? Porque quanto melhor o serviço que elas fazem, elas vão ser disputadas pelos clientes. Sabia que os clientes disputam? Interessante, né? Tem a queridinha dos clientes, por exemplo, né? E daí eles disputam. Eu falo, né? Esse dia eu falei, fulana, nós vamos ter que dividir você no meio, porque... Entendeu? Então, ou ela vai ter que ser a próxima, a treinar a próxima que venha, né? Então, elas garantem o serviço delas. Por quê? Porque se o cliente reclamar, eu não posso ficar com uma pessoa na empresa que os clientes estão reclamando. Exatamente. Né? Então, você vai acumular um cliente reclamou. Outro cliente reclamou. Opa, então, né? Então, lógico, você não vai de primeira, né? Mas a gente tem que ir analisando, né? Sim, então, sim. lógico, uma pessoa que não está agradando, não está atendendo às expectativas de serviço, ela não pode continuar na equipe, né? Exatamente. Essa você citou, então, o ponto, né, que esse mais é um dificulta. dos maiores, é a mão de obra. Mas aí, dentro desse período, né, que é relativamente curto dessa empresa, mas que já está te mostrando que tem um campo, né, para você abranger bastante grande. Quais, assim, que você olha para trás e pensa, nossa, bacana, que legal, tá dando certo, em que momento, né, que você considerou, assim, que mais te satisfez e você olhou para trás e pensou, nossa, eu tô no caminho certo. Eu vejo por hoje, né? Porque a questão, assim, até você perguntou das dificuldades, a maior é a mão de obra, sem dúvidas, mas essa empresa, ela foi engatinhando sozinha, né? Porque eu falei, eu tenho escritório e eu não posso ficar muito ausente do escritório na área da contabilidade, né? Então, essa empresa, ela vai caminhando sozinha. Os clientes vão vendo que ela existe, eles vão entrando em contato com a gente agenda o serviço, disponibiliza a mão de obra. Então, ela vai indo sozinha, entendeu? Por isso que eu falo que dificuldades mais relevantes, eu não lembro até agora de ter passado, sabe? Então, assim, eu falo, se ela continuar como está hoje, para mim está perfeito, né? Mas tudo passa, né? Assim, a gente conversando e quem está acompanhando pode também ter observado. Passa por toda uma questão
de saber administrar, né, de saber conduzir e saber gerenciar, Isso. porque você está ali tendo que gerenciar a parte financeira, a parte, né, burocrática da empresa, que é uma parte que talvez para você seja mais simples, porque você tem essa bagagem na contabilidade. Então, tem um perfil já mais fácil, né, de gerenciamento. Isso. Mas aí, tudo o que você passou lá atrás veio te ajudar, porque a experiência no RH é o que você está precisando hoje, né, também gerenciar dentro dessa empresa, né? Essa gestão, né? Então, assim, ó, o que é o que eu falo, a mão de obra ela é escassa em todo o ramo, né? Para mim também é, né? Só que eu acabo enfrentando essa dificuldade e tendo a coragem, na verdade, porque muitas pessoas, quando elas vê a dificuldade, eles dão um passo para trás. Isso muita gente faz. Então, o que eu procuro ver? Eu sempre vejo na dificuldade uma oportunidade. Eu sou o contrário. E eu sempre adorei quando vinham falar para mim, você não é isso, você não vai fazer isso, porque eu adoro isso, porque isso se torna para mim um desafio, isso mesmo. Então eu faço questão de provar o contrário. Isso que eu falo para as pessoas, eu sempre gosto de incentivar, porque palavras ruins, né, aonde a gente for, você em algum momento da tua vida você vai escutar, né, de alguém. E a gente tem que pegar isso e ser como um degrau, ser um incentivo, um desafio, uma motivação de fazer diferente. Até, né, Priscila, você citou a questão da tua fé, né, e que isso te motiva a acreditar em Deus e tudo mais. Já vários empreendedores que vieram aqui também citaram isso como um pilar ali, um sustento que ajuda, né, a seguir. E você falou essa questão do medo, né? Essa semana aí, quem acompanha ou quem gosta, quem se sente bem nessa, né, na parte, né, de religião e tal, algumas igrejas trabalharam justamente isso, né, que seria talvez até uma afronta a Deus, como que eu vou dizer assim, um desrespeito a Ele, porque se Ele te criou, né, com todo o amor e te acreditando na tua capacidade, você ter medo de algo e que Ele não vai te amparar, de certa forma você está ofendendo a Ele, né? Acreditar porque e Deus deixar o nos medo dá de a lado. capacidade de sonhar, né? Primeiro vem o desejo no coração, depois ela vem para a mente. Né? Então é isso. Então o medo ele acovarda as pessoas, né? Então as pessoas elas querem tudo muito fácil, né? Então se surgir qualquer dificuldade já não vou fazer. Ou aquelas pessoas que vê primeiro a dificuldade e depois a oportunidade, né? Então quem vê dificuldade primeiro não enxerga a oportunidade atrás dela, né? Então isso eu sempre soube que não tem mão de obra. Só que isso não me acovardou para abrir esse ramo. Porque você veja, o ramo de limpeza ele é muito aberto. Qualquer lugar que você vá, desde limpeza urbana, né, ele tem a área de serviços gerais. Né? Então, todo estabelecimento ele precisa de uma limpeza. Então, é um ramo muito aberto, assim, muito objetivo. Né? Então, infelizmente, é um ramo que... a sociedade como um todo, agora que está começando a valorizar um pouquinho mais o profissional, né? Porque, infelizmente, até um tempo atrás, era mais acessível para a gente pagar uma mão de obra dessas, mas, ao mesmo tempo, também não se tratava com o devido respeito. Isso. Né? E tipo assim, uma profissão inferior, não. Exatamente, que não é, né? Nenhuma dessas áreas. E que a gente vai ver, acredito eu, muito mais... a necessidade, principalmente por causa dessa nova geração aí muito do digital, quem é que vai fazer o trabalho pesado, que é muito relevante. Agora, né? você veja, você trabalhar a semana inteira, chegar na tua casa, a casa tá bagunçada, né? Eu falo, a vida da gente é tão curta, né? Que você tem que trabalhar, é necessário, é o nosso ganha-pão, mas você tem que viver, curtir a família, poder passear. Eu acho que cada um tem um sonho e a gente tem que trabalhar pra gente viver aquilo que a gente sonha, né? Que é... Então, isso é muito importante. Você chegar em casa, pense você tá com a tua casa limpinha, né? Que conforto, que ter tempo que te sobra. Exatamente. Tranquilidade. Isso daí mexe até com o humor da pessoa, tá entendendo? Então, eu falo, a profissional da limpeza, né? Elas são muito importantes, eu falo para as meninas. E até, né, fazendo uma ligação aí, né? Eu gosto muito da área de educação e tenho duas crianças pequenas, duas meninas pequenas, então acabo seguindo alguns profissionais que falam muito sobre a neurologia, enfim, né? Mas
eu vi uma publicação do estudo dizendo que o ambiente organizado e limpo, o que diferencia no desenvolvimento do ser humano, da criança, né? Ela encontrar esse ambiente organizado, limpo, o quanto isso vai melhorar para ela a capacidade de concentração, de se ver, de se valorizar, né? Então, o teu serviço ali desses profissionais, desses prestadores, muitas vezes até para eles, para quem está ouvindo e não trabalha na tua empresa, mas trabalha por conta, também se valorizar nisso, né? Que a relevância disso é muito grande. É muito importante, é um papel fundamental. Porque você veja, uma pessoa que ela gosta de viver no meio da bagunça, né? Isso é comprovado por especialistas, né? A casa, ela reflete a mente da pessoa, né? Então, se você se acostuma com aquilo, né? Então, isso já é prejudicial à saúde, eu penso, né? Então, é muito importante você estar num lugar agradável, limpinho, né? Aconchegante, porque estar no melhor lugar que não seja a casa da gente. Exatamente. Né? Mesma coisa numa empresa, né? Não passa uma boa impressão, um lugar limpo, né? Então, você vê um lugar sujo, assim, você já fica, opa, né? Então, isso daí, não adianta, é um cartão de visita. Né? Um cartão de visita e até também na área, se você for pensar no teu bolso, né? Você está pagando, ou se você mesma tem a possibilidade de fazer, ok, mas se você pode pagar também, ótimo, porque você consegue organizar melhor e até... agora, a pessoa que veio prestar o serviço para mim, para me limpar meu chão, meu banheiro, meu vidro, enfim, fez isso para mim e me sobra tempo para eu ir lá no meu armário e ver o que está vencido e o que não está. Com certeza. Né? Ou eu preparar minha comida no sábado durante a semana, né? Isso. Então, facilita isso. Eu já penso nos meus filhos, porque de tarde a gente chega em casa, às vezes tarde, e eles já vão contar, mãe, hoje eu fui no futebol, hoje eu fui assim na escola. Cada um quer contar a sua novidade. E você pensa, se eu chegar em casa, né? Lógico, a gente vai fazer alguma coisa para comer, lavar a louça, né? Mas imagine se eu tiver que ir organizando a casa nesse pouco tempo que eu chego à noite. Fazer tudo, né? Entendeu? Então, eu acho que para mim é fundamental isso daí. Eu não consigo realmente... Priscila, não consigo conciliar, né? Tem mulheres que sim, que trabalham, que chegam em casa e limpam, né? Mas eu acho que a minha dificuldade é a maioria das mulheres hoje, imagino sabe? que sim, né? Porque é muita demanda, né? Não adianta, é muita E daí coisa. a gente chega além do cansaço físico, né? Tem o psicológico, né? Você... ter um tempinho, né? De repente ir para academia, né? Cuidar de si, do seu bem-estar, cuidar da tua família, poder, né? Comer fora um pouquinho, dar um tempo, né? Para a família, porque eu falo, a vida é tão preciosa e na correria do dia a dia a gente acaba dando muito valor para as coisas que não tem tanto valor assim. Correria de trabalho, né? Problemas de trabalho, muitas vezes chega com a cabeça quente em casa, né? E o que realmente tem valor tá lá é a família. É essa companhia estar presente, isso, né? viver, você poder passear com a tua família. Quantas vezes, né? Um tempo atrás, eu, em vez de passear com a minha família, às vezes a gente tinha que ficar limpando a casa no domingo, né? Eu falo, isso não é vida, né? Tem uma vida melhor, né? Exatamente, existe. Exatamente. E aí, pra gente, quem quer encontrar, né? Aí a tua empresa Supre Mais Serviços Gerais de Limpeza Profissional. Contar onde vai te encontrar, né? Se tem que ir lá no local ou pode agendar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, como que funciona para te encontrar, Priscila? Pode agendar pelo WhatsApp, né? Então, o primeiro contato sempre é pelo WhatsApp, né? Mas já teve clientes que querem conhecer a gente pessoalmente, né? Querem ir até o escritório. Então, como hoje a empresa Supre Mais, ela é atividade porta a porta. Então, ela presta serviço no tomador do serviço. Então, se os clientes quiserem nos conhecer, né, pode conhecer eu, a Joyce, pessoalmente no meu escritório de contabilidade, que a gente faz os atendimentos online por ali mesmo, né? O atendimento é tudo online. Mas quem quiser conhecer pessoalmente, pode. Eu já teve vários clientes que preferem no escritório conhecer, porque eles se sentem mais seguros, principalmente os clientes que já querem de áreas fixas, né? Eles se sentem mais seguros conhecendo pessoalmente e com certeza é melhor, né? Você até ter esse para você contato. também conhecer o teu cliente um pouquinho mais, se Isso. aproximar, né, dele. E aí, você falou lá no teu escritório, que como você já falou no início, para quem de repente não lembra, o teu escritório de contabilidade ali, quem é da Lapa vai saber, em cima do restaurante do Hélios, né? Próximo Isso. da rodoviária, na Avenida Manuel Pedro. Bem né? fácil. Só não lembro o número agora, porque ali 1801. 1801, né? Para quem precisa, é no andar superior do restaurante, né? E o telefone para contato também, né? Que seria o telefone e o WhatsApp também, né, Priscila? Isso.
né? É o telefone ali da Supremais, eu atendo nos 2 contatos, né? Então, qualquer um deles ali que eles, né, quiserem alguma dúvida, Tanto do né? escritório como da Supremais, né? Isso. O Supremais aí, para passar para o pessoal, é 98747-4123. 98747-4123, mas a gente vai deixar, né, disponibilizado na legenda aí do podcast também, né? O endereço, o telefone para quem quiser. E o telefone da contabilidade. Aí, para quem quiser, não só o Supremais, mas também os teus serviços como contadora, né? Que aí é o 99614-2929, né? Então, esse também é o telefone da contabilidade, mas que também atende Supremais para quem quiser, né, entrar em contato, saber um pouquinho mais, né? Eu senti falta aqui, Priscila, de uma coisa que eu acho que, não sei se é o que você pretende, né? Se já pensa ou se de repente acha que não é o caso de investir. Você fala em limpeza, você está falando de limpeza dos estabelecimentos, mas também é uma dificuldade grande de achar quem faça a limpeza de um jardim, por exemplo, né? Você já pensou em abrir para esse campo ou não? Já pensei, isso já foi até solicitado, só que assim, como eu tenho a contabilidade, eu tenho cliente que faz esse tipo de serviço. Ah, sim. Aí, quando os clientes da Supremais solicitam, eu já encaminho esse cliente meu. Né? Ele já tem muitos anos de experiência, então eu já repasso o serviço para ele. Então fica aí a dica também, quem quiser já sabe que você tem que indicar. A parte de limpeza de estofados também é algo que eu não fazia na Supremais, de tanto surgir demanda, os clientes pedindo, né, impermeabilização. Eu comecei a colocar, e é um serviço muito bom de fazer. Quando eu posso, eu mesma vou fazer, porque eu adoro fazer esse tipo de limpeza. E outro detalhe aqui que você também faz, né, a limpeza, a desinfecção de ambientes. O que seria essa desinfecção? Seria só realmente uma limpeza ou, por exemplo, né, questão de barata, rato, essas coisas assim? É a parte da limpeza, né? Então, tem produtos que realmente eles fazem a desinfecção no ambiente, tanto ambiente ou estofado, a gente tem os produtos próprios, né, para esse tipo de serviço, né? Não seria uma dedetização, não, seria só desinfecção, isso, né? E que se precisar da dedetização, você também tem que indicar ou daí é uma área que você já nem se envolve? Eu não me envolvo nessa área. E você citou também aqui, só para a gente saber se você teria condições de indicar, porque também é um serviço, uma mão de obra que muitas vezes as pessoas não têm conhecido, que seria a área de pinturas em geral, que até um momento você ofereceu, e hoje você me explicou que já não atua mais. Tem também quem você possa indicar ou você também já nem se envolve mais esse nisso? tipo de serviço também eu não me envolvo mais, porque ele vai precisar de mão de obra, né? A mão de obra qualificada para esse tipo de serviço. E, como eu falei, a mão de obra ela está muito escassa, né? Então, eu já decidi que a gente não vai trabalhar com isso. Melhor não. Não agregar esse ramo, né? Isso. Então, Priscila, eu queria que você, né, diante dessa experiência que você tem, não só, né, com a Supremais, mas toda essa tua bagagem que você traz nessa questão de gestão, né, financeira, RH, que te dá uma base bastante sólida para você gerir esse novo empreendimento que você abriu, que você viu essa oportunidade, esse nicho de mercado. O que você poderia e gostaria de falar para quem está empreendendo, seja quem está há bastante tempo no ramo, né, de empreendedor, porque muitas vezes está há bastante tempo, mas ainda está sentindo alguma dificuldade, que precisa, né, se alinhar, seja para quem quer iniciar, seja para quem está dando os primeiros passos, o que você acha que seria relevante trazer para essas pessoas? Esse é um assunto bem importante, porque, né, eu como contadora, hoje eu escuto muitas pessoas que eles têm vontade de abrir o próprio negócio, eles têm vontade de trabalhar por conta, eles falam assim, né? Então, eu falo tudo, antes de tudo, de colocar algo em prática, ele tem que estar no papel, ele tem que ter uma teoria antes, né? Então, eu falo assim, primeiro ele surge no coração aquele desejo, aí ele vai sobe ali, né? Você vai agregando ideias, vai amadurecendo aquilo, né? Esse é o primeiro passo, né? Então, se tem um sonho, né? Nunca descarte, não olhe as dificuldades primeiro, porque as dificuldades, elas fazem parte de qualquer pacote, né? Coloca no papel, né? A primeira... assim, o que já muitas pessoas vêm falar comigo? Eu quero trabalhar por conta, mas eu não sei o quê, né? Eu falei, coloca no papel algumas coisas que você tenha vontade de fazer, né? Coloca lá, né? Primeiro, escolher a atividade. Primeiro, para você trabalhar por conta, você tem que entender do ramo. Você tem que... Porque só dinheiro não é suficiente para investir.
né? Ah, eu tenho dinheiro para investir, mas só o dinheiro não é suficiente. Você tem que entender do ramo, ter conhecimento daquilo, né? E daí ter o dinheiro para investir, né? Mas tem muitas coisas hoje que não precisa de muito investimento, né? Por exemplo, se você decidir uma limpeza de estofado, você não precisa de muito investimento, né? No máximo em 5 mil você já vai conseguir trabalhar, nem isso. Você consegue por uns 2,5, 3 mil, já consegue trabalhar por conta. Já iniciar, isso, pelo menos, já dá para você começar. iniciar, dar o primeiro passo, porque tudo dessas duas empresas, primeiro dei o primeiro passo. Porque depois vem vindo, né? Vai surgindo, né, as coisas, e daí você vai adquirindo conhecimento, equipamento, né? Então, primeiro no papel, anota tudo, depois começa a colocar em prática, né? Começa assim, ver quanto que você precisaria para investir no negócio, o que você precisaria. Muitas vezes não tem dinheiro, né? A gente tem as instituições financeiras que estão aí hoje, as cooperativas, né? Que hoje o governo ajuda, né? Com muito capital de giro para poder investir com taxas muito pequenas, né? Então isso ajuda muito hoje para quem quer empreender, né? E ter coragem, é você ter atitude, né, de fazer alguma coisa, né? Não ter medo, né? Que nem eu sempre confiei muito em Deus. Eu falo, Deus, se for da tua vontade, abençoa para que dê certo. O que aconteceu já comigo? De eu ter vontade, por exemplo, querer ter o escritório. Surgiu a necessidade de eu precisar de um cantinho para mim trabalhar. Eu dizia assim, um cantinho, eu nem falava escritório. E eu dizia assim, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, né? E já aconteceu assim, ó, Deus muda o cenário, né? De repente você vê ali, um lugar, não tem uma porta para você, mas o cenário pode mudar e de repente Deus abre uma porta, né? Uma oportunidade, e depende da gente agarrar aquela oportunidade ou não, né? Então isso vai muito da pessoa, né? Dela saber o que quer e o objetivo, né? Ter um ter objetivo. a coragem, né? A coragem, tipo, ter a primeira atitude. Ter atitude e entregar nas mãos de Deus, né? Dar o primeiro passo e saber que para frente o futuro a Deus pertence, assim que funciona. Ter os pés no chão sempre, né? E isso é muito importante. Então, sempre tudo, né, eu já fiz dessa forma, né? Sempre confiando em Deus, na verdade. E buscando conhecimento, buscando né? De conhecimento, todas as formas para poder te amparar. Tudo que a gente vai fazer, veja, desde uma área de limpeza, você tem que pegar conhecimento, né? Então, tudo pra gente fazer, né? A gente quer fazer perfeito, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento. Exatamente. E você falou muito, né, Priscila, ali, antes da gente partir para o encerramento, eu acho que é interessante a gente falar que você abriu essa empresa pensando na tua realidade, como estava difícil você, né, poder conciliar, manter a casa limpa e poder estar mais presente na tua família. Hoje você tem aí 2 ramos de atendimento, você falou até que a Supremais anda meio que por conta própria. Isso. Tudo bem, mas ainda é uma responsabilidade, Com né? certeza. Você, por mais que você tenha um pouquinho mais de liberdade, mas ainda é uma responsabilidade. Como é que você gerencia tudo isso para continuar tendo, né, para realmente chegar nesse objetivo que era teu, de ter esse tempo em família, né? Como é que a tua rotina começa 5 horas da manhã e termina 11 da noite? Como que é, né? Um pouquinho assim para a pessoa entender. A minha rotina é bem corrida, na verdade, né? Então não é fácil, a gente tem que acordar cedo. Então, 6 horas da manhã o celular está despertando, né? Graças a Deus que eu tenho um marido muito bom, né? Então, ele levanta, ele passa o café. Quando eu vejo, está tudo prontinho, né? Eu falo, deixa que eu levante e passe. Ele não, ele quer, ele gosta, ele é muito bonzinho, né? Então, isso é muito fundamental. Ter o apoio, né? Isso. Aí eu tomo meu café e saio correndo levar o meu mais novo para a escola e já vou para o escritório, né? Hora do almoço também. A gente trabalha assim naquela correria de sempre, tentando conciliar tudo, né? Atender todas as demandas das duas empresas ali, né? Horário de almoço também, aquela correria. Pega filho na escola, volta, almoça, lava uma louça correndo, volta a trabalhar. Mesma coisa à tarde, é uma correria. À tarde, geralmente eu não tenho hora para parar, né? Então, às vezes eu vou até tarde, às vezes dá fome, meus meninos estão lá no escritório, a gente pega alguma coisa para comer. É muito difícil ir para casa mais cedo, né? O nosso horário hoje de chegar em casa é em torno de 8 horas, uma média de 8 horas para mais. Né? É interessante falar, né? Porque também quem não tem experiência no empreendedorismo ou, né, está pensando em empreender e fala, quero trabalhar por conta para ter mais liberdade, tem mais liberdade, mas
a gente acaba trabalha mais, trabalhando né? mais, E né? tem 2 tipos de empresário, que eu sempre falo para os meus clientes, porque tem pessoas que acham que é só ter um CNPJ. Não. Tem aquela pessoa que ela abre um CNPJ e ele é realmente um empresário, ele tem uma visão, né? Que o empresário ele tem que ter uma visão do operacional, né? Mas ele tem que ter uma visão mais elevada do futuro, aqui e futuro, sempre, né? E tem aquela pessoa que abre um CNPJ para ele ser o próprio funcionário dele, né? Então, ele tem, mas ele é o operacional, mas ele não tem visão, porque eu penso assim, ninguém quer abrir um negócio para ficar parado no tempo, né? Então, a pessoa, ela tem que, determinado tempo, ela tem que evoluir, né? Então, você tem que ter um crescimento profissional, né? Tanto pessoal ali, para você ter mais experiência, mas no trabalho, questão de trabalho, evoluir, ter mais ferramentas, né? Não pode parar no tempo. Então, eu sempre falo, eu falo assim, ó, esses dias até foi Deus, assim, a dona Suzana aparecer lá, né? Porque eu tava pensando, semana passada, eu falei, poxa, eu tenho que ver mais publicidade. Porque o que acontece? A correria do dia a dia, eu acabo pecando nessa parte de não publicar muito, sabe? E até que se eu tiver muita publicação também eu não dou conta. Porque, na verdade, a gente falou um pouco do digital, né? Às vezes a gente pensa... Mas isso é fundamental hoje. É muito importante e a gente, às vezes, não tem tempo de gerenciar isso. Eu tenho também, muita né? coisa que eu quero fazer. Por exemplo, ir no banco resolver alguma coisinha, mas não dá tempo. Talvez para a geração mais nova isso seja muito mais simples do que, né, para quem está aí na nossa faixa etária, que não é o dia a dia, não era, pelo menos, né? Aí eu falei, foi de Deus, porque eu já estava, né, pensando que eu teria que fazer algo mais. Por quê? Tá lotada as agendas, né? No escritório, graças a Deus, os meus clientes são tranquilos, tem as demandas ali do dia a dia. Mas a Supremais, como ela é uma prestadora de serviço, tem que estar o serviço ele tem que estar sempre rodando, né? Então eu falei para a Joyce também sobre isso. Eu falei, Joyce, tá lotada as agendas, estagnou a agenda. Se não aparecer mais, eu falei, parou, estagnou, é hora de mostrar que está vivo. Eu falo, a publicidade, ela está aí para isso. Você tem que mostrar que existe, que está vivo, né? Que está ali no meio de campo. E tem que fazer rodar. A gente não pode se contentar. Então, se eu quisesse parar hoje com o que tem de serviço, para mim está perfeito. Tava ok, né? Mas você Só que pretende crescer, esse não né? é o objetivo. É aquela história de quem não é visto não é lembrado, né? Preciso sempre estar conversando e interagindo com o público de alguma forma, né? Isso seja no meio publicitário, seja na sociedade, né? Nas coisas que estão acontecendo. Isso então, é bem a gente relevante. que é prestador de serviço, é assim que funciona. Né? A publicidade hoje ela é muito importante, né? Ela é fundamental, na verdade, né? Para poder, né? Pegar crescer. e botar a boca no trombone e quem dá o grito mais alto que sai vencedor, né? Isso a gente mesmo, pode brincar né? assim. E eu falo, pra gente... E trabalhar por conta não é fácil, porque o que acontece? O que eu senti mais dificuldade, né? Na minha vida pessoal, de trabalho, tanto com as 2 empresas. Porque eu vim onde eu tinha vínculo empregatício, eu tinha meu salário cheio. Então, em determinado dia do mês, o meu salário vinha certinho, tudo bem. É uma segurança, uma tranquilidade. Lógico, né? porque as pessoas, elas às vezes não querem largar o serviço ali, o vínculo que elas têm, que às vezes elas têm aquela vontade de empreender, mas não têm coragem por causa do salário que eles têm mensal. O que acontece? Eu fiz isso, né? Então, simplesmente eu tinha um salário, e de repente eu não tinha mais. Então eu tinha que depender do que ia entrando. Olha que coisa chata, eu falo isso é muito chato, podia ser diferente, mas é assim. Vai entrando dinheiro, né? Então eu tenho que segurar o dinheiro para pagar o salário de todas elas, o aluguel, o custo do sistema, todas as despesas para depois tirar para mim, né? Então eu faço o meu salário conforme as demandas, né? Então eu não tenho dia para receber, eu não tenho dia para pagar a conta, né? Então a gente tem que saber lidar com tudo isso. Isso no início foi muito difícil para mim. Essa parte psicológica de certa forma, né? Porque assim eu queria pagar as minhas continhas, né? Porque a gente mulher gosta de uma continha, né? Não sei se você gosta bom, também, né? mas eu maravilhoso. adoro. E daí eu tinha ali, putz, né? Mas queria pagar, mas ainda não posso, ainda tem que esperar entrar mais, né? Por exemplo. Então sempre assim, né? Então isso tem que ter paciência também, porque o lucro ele não vem no primeiro mês, dia, não. Né? Então assim você vê se a tua empresa estagnou, você precisa publicar, você precisa girar, de repente inovar dentro dela, né? Porque eu sei que todo mundo quando abre uma empresa ele sabe onde quer chegar. E tem até um objetivo. você conseguir, né, colocar tudo que você quer colocar ali alinhar dentro, né? tudo. Tem os custos, né? Isso, tem custo. É pesado. Não é fácil. Então,
tem que saber como que funciona, né? Porque você achar que você vai abrir um negócio e você já vai lucrar aquele salarião que você quer no primeiro mês. Isso não existe, não é a realidade. Por isso que muita gente abre seu negócio próprio e depois eles fecham, né? Tem que ter uma organização muito boa, uma né? organização financeira muito boa. E olha que se a gente... Eu tenho tudo em planilha. E eu falo, e mesmo em planilha, tem horas que a gente quer ficar louco, porque é muita coisa, entendeu? É coisa pessoal para pagar, né? Coisa comercial, que a gente são obrigações ali que a gente não pode esquecer, são importantes, né? Então, tudo tem que ser anotado, tudo tem que ter rotina, porque para você ter um padrão, você tem que ter rotina, né? Não adianta, eu não anoto nada, tem que anotar. Não adianta, né? Se você quer empreender, você tem que ter um mínimo de perfil e fazer, se é o que é do teu gosto, porque enfrentar tudo isso até não é nas do teu minhas gosto. contas pessoais, o que acontece? Quando eu fiz a faculdade, a gente aprende na marra, a gente aprende na marra, né? Porque antes eu não fazia isso. Então, e trabalhando nessa área, a gente vai aprendendo, né? Que tudo, o que eu via das empresas que a gente vai escriturando, né? A parte do fluxo bancário, as empresas que têm muita demanda de boleto, por exemplo, eles têm uma rotina, né? Eles têm uma rotina, eles têm tudo anotado, o que eles têm para pagar. Então, isso eu coloquei na minha vida pessoal também. E olha que mesmo você deixando anotado, não é fácil, não, né? Imagine se você não ter esse controle, esse pequeno controle. Mas tendo esse controle, né? Muito provavelmente facilitou muito mais Com tua certeza. vida. A gente tem uma visão da prática da tua vida financeira, né? Como assim, por exemplo, eu sei quanto que eu ganho, a minha média, e eu tenho as minhas contas anotadas. Então, eu sei que se eu não terminar de pagar uma conta, eu não posso fazer outra, né? Se tá ali no limite, então eu tenho que esperar um pouquinho para daí eu comprar alguma coisa ou querer fazer uma conta. Que ajuda, assim que né, a funciona. progredir também na parte pessoal, né? A gente isso veio mesmo. falando, né? Veja, a gente veio falando aí para contar do teu empreendimento, teu ato de coragem, né? De colocar o sonho no papel aí, tanto da contabilidade, mas principalmente do Supremais. E isso vale também tudo para o lado pessoal, né? Como isso é relevante para a gente porque poder... não tem como você não carregar para a vida pessoal, porque a gente vivencia aquilo. Então, eu falo, é na marra que a gente aprende, né? Ou é no amor ou na dor, né? Não tem jeito. Como dizer, na força do ódio, né? Exatamente. E é muito interessante isso, né? Coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, é o que eu falo hoje, eu incentivo todos os mais jovens, eu falo para eles, estudem, né? Quem eu tenho oportunidade de conversar, eu falo, estudem, né? Hoje, se você não tiver uma faculdade, essa geração de hoje, se eles não tiverem uma faculdade, é muito difícil. E eu acho que, né, você fala em faculdade, mas independente da área, principalmente essa questão de gestão financeira. Eu falo, né? pela minha experiência, né? Porque o que mudou a minha vida para mim conseguir ir me encaminhando para as coisas, porque eu falo, poxa, todo mundo tem um sonho, né? E a coisa mais terrível, sabe que eu tenho medo? Um dia eu falo para todo mundo. Saber que um dia eu vou morrer e eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa e eu não fiz. Tá entendendo? Então, assim, pelo menos tem que tentar, né? Lógico, né? Passa... Com responsabilidade e pé no chão, né? Com responsabilidade e pé no chão, mas tenta, né? Tenta se você tem um sonho, porque daí, se você não realizar nessa vida... Né? Quando você vai realizar? Quando que vai ser, né? Ninguém sabe depois, né? Então, eu falo, eu tenho muita pressa de fazer as coisas, né? Tipo assim, se eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu corro. Por exemplo, assim, o carro do escritório. Era um sonho, veja, era um sonho meu, bobo. Muitas pessoas não dão valor. É igual, né? Eu acredito que você tem teus sonhos também. Sim. E a pessoa, por mais que ela seja mais velha, eu tenho a minha avó hoje, ela vai fazer 84. Ela tem os sonhos dela. Ela trabalha, é uma mulher muito ativa. Eu falei, independente da idade, todos têm. E eu tinha a vontade, porque o meu marido, quando ele foi abrir a barbearia, a gente tinha 2 carros. Ele vendeu o carro dele para investir também na barbearia dele. E a gente ficou só com o carro. E veja, ele faz uma correria para um lado e eu para o outro. A gente se batia muito, né? Com isso, né? Essa dificuldade. Porque hoje carro também é uma coisa muito essencial na vida das pessoas. E daí eu pensava, poxa, daí às vezes precisava fazer serviço externo do escritório, eu ia com o nosso carro, ele ficava reclamando. Eu falei, poxa, né? Aí um dia, eu nunca esqueço que eu deitei e eu fechei o olho e eu vi um golzinho branco, todo adesivado com a logo do escritório, né? Eu falei, nossa, né? Eu acho que eu quero assim, nossa, tão bonito. Eu idealizei aquilo, sabe? Um sonho, né?
E eu comecei a correr atrás daquilo, entendeu? Tipo, eu fui atrás sem ter R$1 no bolso, como sempre. Eu sou assim, sabe? Sem ter R$1 no bolso, tipo assim, você não tem aquele dinheiro grande para investir. A minha vida sempre foi assim, né? Você tem ali o necessário, né? Que eu precisava, não podia gastar aquilo, né? Mas não um dinheiro grande para investir. Aí eu fui atrás e sei que consegui. E o jeito que eu tinha na minha mente, que era o golzinho, aquelas lanternas, porque eu não entendo muito de carro, né? Mas era aquelas lanternas, tudo aquele tipo de adesivo. Deu um determinado período, eu tava com aquilo que eu tinha na minha mente, realidade. Né? Então, tudo depende da gente ir atrás. O sonho e colocar como meta e colocar no papel, né? Ir atrás. Exatamente. Né? Ir atrás, porque se você tem que tentar. Se não der, não deu. Exatamente. Né? Mas tem que tentar. E olha, é uma história inspiradora tua, né? Da toda a trajetória, não só agora com o Supremais, mas é o que chamou a atenção para trazer você aqui no Tribuna Mais, que conta justamente, né? A gente procura trazer essas histórias de superação, de coragem e tudo mais. Então, tua história realmente, né? É uma que abre o olho, acende a luz, de brilhar o olho e dizer, não, é possível, eu também posso, né? Não só para ir atrás de você, para ir lá, né, contratar a mão de obra necessária, né? Para também poder ter mais tempo para sonhar e se cuidar, né? É uma oportunidade para você ajudar quem quer ter esse tempinho livre, Com né, certeza, Priscila, né? Então, as pessoas estão convidadas a ir lá conhecer ou te procurar. Não sei se tem algum lugar em rede social também. A gente falou um pouco sobre isso, né? Que talvez nesse sentido, né, você possa divulgar. Não tenho tempo de ir lá no escritório. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, mas tem a possibilidade também de te encontrar nas redes sociais? Tem, a gente tem Instagram e Facebook, né, da Supremais, tá? Supremais mesmo, tá bem fácil de achar. E lá a gente divulga, assim, quando vai fazer trabalho de limpeza, pós-obra, estofado, tem o antes e o depois. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, é só acessar ali, procurar também. É uma outra alternativa quem gosta aí de estar no mundo das redes sociais, né? Priscila, eu quero agradecer muito pela tua participação, tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Você falou da publicidade e tudo, a gente sempre destaca aqui para o nosso público que quem vem aqui como nosso convidado, né, é um espaço gratuito, né? Você falou, porque na verdade a gente tem o outro produto aqui da Tribuna Regional, que é o que deu início a tudo, que é o jornal impresso. Então, né, você decidiu investir na publicidade ali, e por isso a gente se conheceu, né? E você decidiu fazer esse convite para você vir aqui para contar um pouquinho dessa trajetória, desse ramo que você decidiu investir, que na Lapa ainda não tinha sido, era novo, né? Eu acredito que tem muito ainda para crescer. Exatamente. Né? É um ramo muito promissor. Com certeza. Assim como tem várias áreas, muitas vezes é a questão de a gente se atentar, né? Quem quer empreender, como você falou, não sabe aonde, né? Começar a se atentar, às vezes, algum nicho, né? Que esteja aí, que tem uma demanda que não está sendo atendida, é uma oportunidade, né? Isso mesmo. Então, eu agradeço imensamente você trazer para nós, para o público, né, tua experiência, né? Como é que é a tua rotina, né? O que te dá força, a tua coragem para dar esses passos e continuar aí enfrentando as dificuldades do dia a dia, né? E deixar o espaço aí para você também deixar as tuas últimas palavras para o nosso público. E também quem está nos acompanhando, o podcast ele é gravado, né? Mas quem tiver dúvidas, quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade, pode deixar, que a gente pode retornar, né, para o pessoal dando um retorno, ou mesmo você, né, que de repente queiram mandar um questionamento para você. O espaço está aberto para comentário. A gente pede que curta, que compartilhe, né? Que curta a página, que curta o vídeo, né? Isso também faz a história da Priscila chegar mais longe, né? E deixar a última palavra para você, para aí alguma consideração que você acha que seja relevante para quem está nos acompanhando. Eu agradeço hoje pela oportunidade de estar aqui, né? De vocês me chamarem, algo que realmente eu não esperava, né? Então, eu agradeço, achei bem legal, né? De poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha história e dizer, né? Que hoje eu penso, né? Hoje lá eu trabalho, a gente é só em mulheres, né? Então, as mulheres hoje, elas são empoderadas, elas têm a mesma capacidade, né? De ser independente, né? Você veja, isso para mim é um orgulho, eu falo, né? Porque as mulheres hoje, independente, fazendo o seu trabalho, tendo o seu próprio dinheiro, né? E sem falar que hoje eu consigo gerar o meu emprego
e consigo gerar o emprego de mais 4 meninas, né, que são minhas ajudantes, que sem elas eu não conseguiria fazer nada, porque independente do que a gente faça, eu não consigo fazer sozinha, né? Então eu preciso delas. Isso eu deixo claro também, né? Então eu agradeço a Deus pela vida delas. São meninas comprometidas, né? Meninas sérias. Então não é fácil, né, de formar uma equipe assim. E eu sempre peço para Deus, né? Para Deus colocar pessoas boas no caminho da gente, porque o que aparece de pessoas assim com má intenção, que infelizmente, né, é difícil. Mas graças a Deus eu só tenho a agradecer. Né? Então, agradecer as meninas. Então, tem a Regina, a Kelly, a Liliane, a Joyce, né? Que são meus braços direitos, minhas companheiras, né? E que sem elas eu não estaria aqui, sem Deus, primeiramente, né? Com certeza. Mais uma vez, Priscila, muito obrigada pela participação. Obrigada também ao público que nos acompanha, que sempre está prestigiando. Continue nos acompanhando, né? E também reforçar. Tribuna Mais, toda quarta-feira, às 7h30 nos canais da Tribuna Regional, YouTube e Facebook. Curta, compartilhe, comente, né, divulgue entre os conhecidos para que mais pessoas tenham acesso, né, a essas informações sobre o mundo empreendedor, mundo da inovação, das histórias inovadoras. E também aproveite a oportunidade de conhecer os trabalhos aí da nossa entrevistada de hoje, a Priscila Almeida, né, da Supremais Serviços Gerais de Limpeza Profissional, e que também presta serviços de contabilidade aqui na Lapa. Obrigada a você que nos acompanha e até mais o próximo Tribuna Mais. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 21 70 14 10 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 21 70 14 10 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 21 70 14 10 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 21 70 14 10 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora.